viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ouça agora uma mensagem à luz das Escrituras Sagradas. Abra o seu coração. Meus irmãos queridos, nós vamos retornar hoje à nossa mensagem que demos início no domingo passado. Domingo passado começamos a falar sobre 3 assuntos. Primeiro, Deus nunca esteve do lado da maioria e sim do lado da minoria. Este assunto nós concluímos no domingo passado. Porém, ainda faltam 2 tópicos nesta mensagem. O segundo tópico, o segundo item, como queiram, está intitulado: Deus nunca esteve do lado sábio, e sim do lado simples. O terceiro tópico, caso dê tempo, nós estaremos falando sobre o terceiro item, que é: Deus nunca esteve do lado forte, e sim do lado fraco. Mas vamos aqui dar início ao segundo item. Como já falamos, o segundo item intitulado: Deus nunca esteve do lado sábio, e sim do lado simples. Caso não dê tempo, para que nós possamos concluir a mensagem hoje, no programa de hoje, nós estaremos concluindo no próximo domingo, assim Deus nos permita. Pois bem, vamos para o segundo item. Deus nunca esteve do lado sábio, e sim do lado simples. Eu acredito que os intelectuais podem até se achar insultados com o que eu vou dizer. Porém, este não é o meu objetivo, queridos. E quando falo de intelectuais, não me refiro somente àqueles que se dizem inteligentes, segundo a sabedoria humana, a sabedoria secular, mas me refiro também àqueles que se dizem, que se autodenominam doutores ou mestres em teologia, quando na verdade eles buscam conhecer a Deus por seus próprios métodos, por métodos humanos, por ciências humanas, e assim nunca conseguem conhecer Deus na sua essência. Visto que Deus se deixa conhecer a quem Ele quiser, Deus se revela para quem Ele quiser. E eu sei, queridos, que eu não posso generalizar, pois Deus também salva pessoas intelectuais. Nós sabemos disso. Assim, cada um se apresente com um coração arrependido perante o Senhor. Afinal, nós temos visto muitos homens intelectuais servindo a Deus. Porém, se nós formos observar com sinceridade, nós admitiremos que o povo de Deus, na sua maioria, você há de concordar comigo, é formado por pessoas simples, pessoas pobres. Vejam vocês, caros ouvintes, quais foram os homens que fizeram parte do apostolado. Vejam se no apostolado haviam rabinos. Vejam se no apostolado havia sacerdotes, ou algum dos doutores e mestres da época de nosso Senhor Jesus Cristo. No apostolado havia homens simples, homens que eram pescadores, homens como Pedro, Tiago, João, André. Eram homens iletrados, podemos dizer homens analfabetos, homens indoutos, razão pela qual Jesus mesmo disse em Mateus capítulo 11, versículo 25: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Eu li Mateus capítulo 11, versículo 25. Ainda no livro do profeta Sofonias, no capítulo 3 e versículo 12, nós podemos ler ainda o seguinte: Mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão na sua sabedoria? Não. E eles confiarão na sua inteligência? Não. Nos seus doutorados? Não.
O versículo diz: e eles confiarão no nome do Senhor. Eu li Sofonias capítulo 3, versículo 12. Quando eu digo que os apóstolos eram homens analfabetos, eu não estou dizendo aqui que eles não sabiam ler, não sabiam escrever, não sabiam de nada, mas analfabetos comparados com os doutores, com os rabinos da sua época, que eram tidos como doutores da lei, como mestres nas escrituras. É tanto que quando Pedro foi levado ao sinédrio, os sacerdotes se admiraram da sabedoria, da eloquência com que Pedro falava. E entenderam que ele esteve com o Senhor Jesus Cristo. O povo de Deus, queridos, na sua maioria, é um povo humilde, um povo pobre, mas tem uma coisa: podemos até ser pobres em um sentido, mas em outro sentido, nós somos ricos. Talvez pobres financeiramente, pobres de conhecimento secular, mas em outro sentido, espiritualmente falando, nós somos ricos, nos diz a palavra do Senhor. Está escrito em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 10, o seguinte: como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Eu li Paulo escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 6, versículo 10. Vejamos ainda o que está escrito no livro do profeta Zacarias, no capítulo 3, bem no finalzinho do versículo 7, onde o profeta nos diz o seguinte: mas volverei a minha mão sobre os pequenos. Veja, Deus está sempre do lado do pequeno. Deus está sempre em defesa do pequeno. Ele diz: mas eu voltarei, eu volverei, eu virarei a minha mão sobre os pequenos. Eu repito, Deus sempre esteve do lado simples e não do lado sábio. Eu sei que o que eu vou dizer agora pode até deixar alguns chocados, pode deixar alguém chocado. Mas se nós observarmos nas Escrituras Sagradas o rastro da antiga serpente, Satanás, nós vamos constatar que os descendentes dela foram homens cientistas, homens construtores, mestres, homens sabidos, homens inteligentes. Vamos analisar a linhagem de Caim. Caim, que era do maligno, conforme está escrito em 1 João capítulo 3, versículo 12, que nos diz o seguinte: não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Eu li 1 João capítulo 3, versículo 12. Amados, eu estou com a Bíblia, e a Bíblia é a verdade. E contra a verdade nenhum homem pode fazer nada, senão pela verdade, conforme disse Paulo escrevendo aos Coríntios na sua segunda carta, capítulo 13, versículo 8, onde ele diz o seguinte: porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. É inútil o homem, ou até mesmo o próprio inimigo de Deus, se levantar contra a palavra, contra o assim diz o Senhor, contra o está escrito. Porque nada, ninguém pode contra a palavra, contra a verdade, senão pela verdade. Vamos ver a linhagem de Caim. Gênesis capítulo 4, versículos 20 ao 22, está escrito o seguinte: e Ada deu à luz a Jabal, e este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. E
o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. E Zilá também deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda obra de cobre e ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Noema. Eu li Gênesis capítulo 4, versículos 20 ao 22. Vocês perceberam, caros ouvintes, o que narra o texto bíblico? Vocês notaram as qualidades da descendência de Caim, do rastro da antiga serpente? São inventores de tendas, são pais dos que tocam instrumentos de músicas, são mestres em toda obra de cobre, de ferro, são homens sabidos, inventores, edificadores de cidades. Na verdade, podemos até dizer que foram homens cientistas da sua época. Agora prestem atenção, a linhagem de Deus é bem diferente da descendência da serpente. Prestem atenção no filho de Sete. Sete é aquele homem o qual Deus deu para Adão e Eva em substituição a Abel, que foi assassinado por seu irmão Caim. Preste bem atenção no que está escrito em Gênesis capítulo 4, versículo 26. E a Sete também nasceu um filho, e chamou seu nome Enos. Vejam só, então se começou a invocar o nome do Senhor. Eu li Gênesis capítulo 4, versículo 26. A geração de Abel é bem diferente da geração de Caim. Veja a diferença entre a descendência da serpente e a linhagem de Deus, queridos. Está na Escritura. Sob o rastro da serpente, nós temos intelectuais, edificadores de cidades, inventores das coisas, cientistas, enfim. E não é isso que nós vemos hoje entre os grandes cientistas, entre os grandes inventores, entre aqueles que a mídia chama de intelectuais. Eis aí o rastro da serpente em pleno século XXI. Agora, na linhagem de Deus, veja só, invocando o nome do Senhor. Vemos que a linhagem de Deus é espiritual e não carnal. O materialista, até podemos dizer. Tem um detalhe que eu não poderia deixar de falar. A semente do diabo, da serpente, é uma semente religiosa, meu querido. Veja que Caim era um religioso. Sim, Caim era um homem religioso. Foi por causa de um ato religioso que ele, Caim, levantou-se contra Abel e o matou. Visto que Deus não aceitou o culto de Caim, conforme está escrito em Gênesis, capítulo 4, versículos 3 ao 5 e ainda no versículo 8. Leiamos o texto sagrado. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Veja, do fruto da terra trouxe Caim uma oferta ao Senhor. Versículo 4 diz: E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para a oferta de Abel. Atentou para Abel e para a sua oferta, diz o texto bíblico. O versículo 5 diz: Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. O versículo 8 diz o seguinte: E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. Eram dois irmãos que cultuavam a Deus. Cultuavam o mesmo Deus.
Porém, o culto de um foi rejeitado por Deus, e o culto de outro aceito por Deus. Analise comigo. Se hoje Deus aceitasse esses cultos modernos, esses cultos caimitas, me permitam a expressão, se Deus aceitasse o seminário, a faculdade de teologia, no lugar do cenáculo em Jerusalém, onde ali houve o derramamento maravilhoso do Espírito Santo no dia de Pentecostes, se Deus aceitasse esses cultos dirigidos por animadores de auditório, que parecem mais artistas de picadeiro de circo, homens que incentivam o povo a dar glória a Deus, quem está feliz dá glória a Deus, quem é salvo dá glória a Deus. Para mim isso não passam de animadores de auditório, de artistas de picadeiro de circo. Se Deus aceitasse essa tal de música gospel no lugar dos velhos hinos de Sião, eu vou te falar uma coisa, meu querido. Deus teria que ressuscitar Caim e pedir perdão para ele e ainda dizer para ele: Caim, eu rejeitei a tua oferta, eu rejeitei o teu culto. No entanto, eu mudei de ideia. Eu agora estou aceitando ofertas e cultos como o teu em pleno século 21. Porém, Deus não aceita esses cultos caimitas, esses cultos que Caim celebrava, cultos os quais Deus não recebia. E esses cultos, sob o espírito de Caim, sob a manifestação da serpente, ainda acontecem nos púlpitos de muitas igrejas. São cultos caimitas e Deus não aceita esta desgraça. Deus está com os ouvidos tapados para não ouvir esta música que vocês chamam de louvor a Deus, que muitos chamam de adoração a Deus. São cultos caimitas, cultos dirigidos por homens influenciados por espíritos de demônio, cultos onde eles querem se autoafirmar, afirmarem-se a si mesmo, onde eles oferecem qualquer coisa e acham que é um sacrifício agradável a Deus. Ai, como é duro dizer a verdade, meus irmãos. Porém é necessário dizê-la. Nós estamos ouvindo a dura palavra de Deus, a sã doutrina. Sim, meu querido, a sã doutrina para a qual muitos já taparam os ouvidos e promoveram entre eles doutores para pregarem segundo as suas próprias concupiscências e não querem mais ouvir a sã doutrina, o são ensinamento através dos santos apóstolos, inspirados pelo Espírito de Deus. Vejam bem, queridos, através de Caim, Satanás começou a matar. A matar por quê? Porque Deus não aceitou nem a ele e nem a sua oferta. E é exatamente isso que nós estamos vendo no meio denominacional. Homens se degladiando porque, segundo eles, a sua oferta é agradável a Deus e a de outros não. Porque a minha igreja é maior, dizem eles, e a sua não é. Porque a minha tem isso e a sua não tem. São cultos caimitas, se degladiando entre si, homens sob a inspiração do mesmo espírito que inspirou Caim a matar seu irmão. E hoje estão aí matando uns aos outros nos púlpitos de suas igrejas. Através de Caim, Satanás começou a matar. Eu não sei se Caim tinha em suas mãos um pau ou uma pedra, não sei. Mas independente de Satanás ter começado com uma pedra, ou com um pau, um pedaço de pau, não sei, isso vai terminar com a terrível bomba atômica, porque é isso que a geração caimita está fazendo, é para isso que a geração caimita está levando o homem.
Isto vai terminar com a terrível bomba atômica, com a explosão nuclear, pois os descendentes da antiga serpente ainda vivem e continuam com suas inspirações malévolas, malignas, diabólicas. A mídia está aí, meus queridos, todos os dias incentivando crianças a viverem na prostituição, incentivando mulheres e homens a traírem-se entre si, serem traidores, adúlteros, ensinando mulheres a traírem seus esposos, ensinando os homens a traírem suas esposas. São descendentes da antiga serpente, semente da antiga serpente. Quando eles ouvirem falar de paz, quando eles pensarem que estão todos seguros, aí Paulo diz o seguinte em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Eu li 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3. Meus queridos, eu repito, Deus está na simplicidade. Deus é tão grande, porém ele se esconde atrás de coisas tão pequenas e tão insignificantes que os olhos dos homens, que os olhos dos sábios, dos entendidos, estão longe, milhões e milhões de quilômetros. Leiamos o que está escrito no livro do profeta Zacarias, no capítulo 4, versículo 10. Zacarias nos diz o seguinte, Zacarias, na verdade, nos faz uma interrogação. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas? Ó cientistas, homens sábios, homens inteligentes, conforme suas próprias concupiscências, doutores, mestres, cientistas. Vocês podem até fazer computadores sofisticados que facilitem as tarefas humanas. Vocês podem fazer um supersônico que ultrapassa a barreira do som. Vocês podem fazer uma nave que sai de órbita e conquista o espaço sideral. Vocês podem fazer mísseis e mais mísseis teleguiados e tantas outras coisas admiráveis. Mas eu os desafio. Faça uma simples formiga. Faça um grão de arroz. Faça um grão de feijão. Faça uma folha de capim. Que sofisticação tem uma folha de capim? Nenhuma. Mas façam, cientistas, uma folha de capim. Vocês podem fazer uma artificial, mas não podem fazer uma folha real, uma folha de capim com vida, porque a vida só vem de Deus. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, infelizmente, eu não vou entrar aqui no terceiro tópico, que tem como título: Deus nunca esteve do lado forte, e sim do lado fraco. Que nós possamos meditar, meus queridos, na Santa Escritura, na Palavra de Deus, no assim diz o Senhor. Nós vamos ouvir mais um louvor nessa tarde. Vamos ouvir na voz de Osés de Paula, ó meu Deus. em andar com Jesus Cristo.